a gente planejou isso para não enviesar. Então, tudo isso eu comecei a ver um embasamento científico como base, né? E, logicamente, também a gente pode pensar nas neurociências como uma ligação de academia com o mercado. Sim. Então, a gente tem um monte de estudo bacana sendo feito, mas que não chega até a gente. E por que que isso não chega até a gente? E aí eu vejo que isso é uma cultura muito Brasil. Né? Então, a gente, não desmerecendo o nosso país, logicamente, mas quando a gente olha para fora, a gente vê que isso está mais avançado. Então, você já tem Google, você já tem Microsoft, já formando times de design comportamental, que tem neurocientistas presentes nesses times, fazendo estudos científicos que vão coletar informações que vão ser depois utilizadas para desenvolver produtos. Sim. Então, assim, também tem esse meio, que eu acho que é um meio que hoje ainda a gente não alcança, né? A gente não consegue estar nessa maturidade ainda. Talvez tenha algumas organizações aqui no Brasil que já estejam fazendo isso, mas ainda vejo que é muito tímido. E aí eu falei, cara, acho que tem sinergia em fazer isso, conversar com o design, e para mim o design já é multidisciplinar, e já tem Sim, um monte de sim. disciplina conversando junto. E por que não trazer também as neurociências? Logicamente, igual eu falei, por uma questão de maturidade, a gente não tem ainda como colocar eletrodo na cabeça das pessoas, na hora de fazer um teste de usabilidade ou algo parecido com Ia isso. ser da hora, né? Você é meio louco. Mas a gente já consegue trazer num desk research ali, numa pesquisa secundária para ajudar na hora da gente estar fazendo as nossas descobertas, um estudo científico baseado em neurociência de alguém que usou eletrodos na cabeça de alguém, captou, fez uma coleta ali e a gente consegue utilizar no dia a dia. Então, meu TCC foi em cima de design com neurociências, trazendo essas vertentes, e aí do TCC que foi a base para o livro. Logicamente, o TCC tem toda uma linguagem acadêmica, então a Sim. gente tem que converter. E o livro, ele também tem todo as suas particularidades. Eu acho que foi das coisas que eu fiz, uma das coisas mais diferentes. E talvez uma das coisas que eu mais tive que desapegar na minha vida, por causa que Verdade, né? Verdade. você escreveu um artigo lá pro Medium, beleza, você escreve um artigo, bacaninha, vai lá, publicou, as pessoas vão ler, vão te dar o feedback. No livro, você tem que juntar todas essas escritas e elas precisam contar, mesmo tecnicamente, uma história. Então tem que ter um storytelling, tem que ter início, meio e fim, tem que ter ganchos ali naqueles artigos. E as pessoas que vão ler, elas precisam também conseguir interpretar aquilo que você está escrevendo. Às vezes está muito óbvio na sua cabeça uma informação que você está passando, mas para uma pessoa que vai ler aquilo, às vezes falta contexto. Então você vai ter que revisitar várias e várias vezes. Pode ser que na hora que você estiver lá no meio do livro escrevendo sobre um determinado assunto, você vai ter que voltar para fazer o gancho lá no início para Sim. aquilo ter um contexto na hora que a pessoa estiver lendo lá no meio. Então, assim, eu escrevi um monte de coisa que eu tive que amassar e jogar fora, até que a gente conseguisse um ritmo de escrita, que aí depois que você pega, acho que todo mundo que escreve chega num momento que consegue trazer esse ritmo de escrita, e aí vai embora até o final do livro. E ainda eu inventei de desenhar também no Sim. livro também, Sim. então é algo que eu sempre gostei. Eu já tinha tido a experiência de desenhar também para história em quadrinhos, livro infantil. Eu falei, cara, o dia que eu for escrever um livro, Ah, legal que foi inteiro seu ali, então, né? foi inteiro meu, a capa, tudo. Sim. E aí eu falei, cara, eu quero também escrever. Eu sempre fui apaixonado. Eu esqueço o nome do livro, mas era tipo Ferramentas de Design Think. É da mesma galera que escreveu Isto é Design Think de Serviço, algo Sim, parecido. sim, esse livro eu sei. Aí tem uns outros exemplares que é da mesma galera, Hum. e aí tinha umas ilustrações. Falei, cara, o dia que eu for escrever meu livro, eu quero também trazer ilustrações inspirado nessa galera aqui. Né? Até aquele livro do Value Proposition Design, né, do Sim. proposta de valor. Ele também tem umas ilustrações e tal, para ajudar na interpretação ali do que eles estão falando. Então eu falei, cara, quero fazer isso Mas também. escrever livro é bom, né? Porque todo mundo que escreve acaba querendo escrever mais. Cara, eu acho Caramba! que é bacana, É. porque eu acho que você tem um maior espaço para trazer as suas ideias. Então, talvez um artigo, assim como uma aula, por exemplo, ainda é uma entrada sobre um assunto. Pode ser que você escreva uma série de artigos e você consiga se aprofundar. Mas um artigo geralmente é uma entrada sobre algum assunto, né? Você está jogando suas primeiras ideias sobre aquilo. No livro, eu acho que você faz isso no início, mas depois você vai se aprofundando e Sim. vai conseguindo trazer mais contexto ainda sobre o assunto.
E, cara, eu sempre gostei de ler também. Então, acho que é algo que eu sempre quis fazer. E aí, quando você entende que é trabalhoso, mas dá pra fazer, né? Acho que aí você começa a pegar gosto pela coisa e quer escrever também. Eu acho que você tem que escrever. É, eu tava pensando mesmo, eu tava pensando, até comentei com a Mayra que veio aqui, um material que eu tenho que eu produzi pra pós-graduação, e eu tava lá, eu tava meio que deletando os arquivos, eu falei, olha, isso daqui talvez vire um livro, se eu der uma ajustada, virar alguma coisa, vai Sim, que, né? cara. Sempre dá, porque, ó, cara, meu é de um TCC. É... Nossa, e o conteúdo que eu fazia lá pra pós-graduação era do Sul também. Aí. Era do Sul. Eu não lembro se era do Rio Grande do Sul ou era do Paraná. Era tipo TCC. Eu Aí. tinha um monte de regrinhas, assim, eu tinha que seguir. Aí, aí eles mandavam, é plágio. Eu falava, não copiei de ninguém, não, mas você pegou aqui, não sei o que. Aí voltava. Aí, nossa, eles identificaram até plágio do meu próprio blog, assim, que é tipo algum Aham. tema que eu falei, já tem escrevi, eu vou pegar aqui, né? Que eu já tenho no meu blog.